Quando a gente estudou o que faz uma boa história, nós vimos que é necessário ter um personagem, e esse personagem terá um objetivo, e esse objetivo vai ser atravessado por conflitos. Nessa lógica, é muito possível a gente dizer que a ficção é, na verdade, uma história de fricção, porque histórias em que tudo dá certo do início ao fim são histórias que não envolvem o leitor. A gente fica curioso para ler quando a gente quer saber de que maneira os personagens vão resolver os problemas que apareceram para eles. A não ser que a gente seja muito apaixonado por um personagem ou uma pessoa, histórias felizes não nos levam para frente. O que nos leva a continuar lendo é a possibilidade de que uma história seja feliz, apesar dos problemas e conflitos que aparecem no decorrer da narrativa. Isso aponta para a necessidade da gente pensar um pouco mais sobre os conflitos e como eles se apresentam nas histórias. E existem dois tipos de conflitos. O primeiro deles é o conflito externo, que é o mais simples dos dois tipos que a gente vai falar agora, porque ele toma a forma de obstáculos exteriores. Um personagem que é interpelado por outro personagem, ou a natureza, as forças da natureza se voltam contra ele na forma de uma tempestade, ou às vezes de um mar revolto, etc. O conflito externo é um problema fora do personagem que se coloca entre o personagem e o seu objetivo. E ele é o mais fácil de ser operado por nós escritores porque ele é muito claro e muito bem formatado. Ele tem um início e fim precisos e muitas vezes uma agenda própria de objetivos, no caso de outros personagens. Um bom exemplo é a Odisseia, no qual o Ulisses, para voltar para casa, precisa enfrentar uma série de perigos que são externos a ele. Ele tem o objetivo, mas aparecem sereias, aparecem gigantes, bruxas, e todos esses personagens oferecem desafios para que ele conclua o seu objetivo. Existe uma segunda categoria de conflito, que é o conflito interno, que explora o grande poder da literatura, que é entrar no psicológico dos personagens. Os conflitos internos, então, eles tomam forma de hesitações, de dúvidas, de procrastinações e outras dificuldades que não nascem no exterior. Elas são falhas de caráter, por assim dizer, dos personagens que nós estamos acompanhando. Então, medo de perder um relacionamento pode ser um conflito interno de um personagem que é completamente devotado à esposa. E quando essa esposa faz alguma coisa que perturba a harmonia do casal, criando um conflito externo, digamos, ela, não sei, trai o personagem com, enfim, um outro personagem qualquer, nós temos em mãos dois conflitos, que é um conflito externo, uma ruptura que outro personagem pôs no caminho do nosso personagem principal, e a gente tem um conflito interno, que é o medo de perder aquele relacionamento, que é muito forte para o personagem. A questão do conflito interno tem muito a ver com os valores do personagem, sobre o que nós conversamos lá quando falamos a respeito da criação de personagens. O conflito interno quase sempre é uma ruptura com um valor ou um obstáculo frente à realização de um determinado valor. O tipo de conflito que nós colocamos na história vai dizer o tipo de história que nós estamos narrando. A gente tem histórias com perfil mais psicológico, profundo e metafísico quando os conflitos internos têm prevalência. E a gente tem histórias de aventura ou às vezes suspense quando é o conflito externo que modela a caminhada.
E muitas vezes a gente tem a conjunção dos dois. Por exemplo, no Senhor dos Anéis a gente tem todas as aventuras contra orcs e criaturas das trevas e o Sauron e todos os outros problemas representando conflitos externos, e a gente tem a dúvida, o medo, a incerteza de ser bom o bastante, que é o que move, ou é o que muitas vezes segura o Frodo enquanto ele leva o anel para ser destruído.